história você já ouviu testemunhos de pessoas que iriam deixar a Igreja Católica, mas tiveram um profundo encontro com a pessoa de Cristo Jesus durante a Jornada Mundial da Juventude, de outras pessoas que viveram situações que foi o próprio Deus que se apresentou como providência na vida dessas pessoas. Agora tem mais uma história que vai valer a pena você escutar. Continue conosco. Nós estamos começando mais um podcast aqui na Rede Século XXI e o tema ainda é sobre a Jornada Mundial da Juventude e hoje eu recebo a Tchely Cândido, que ela esteve na jornada em 2013 no Rio de Janeiro, é isso mesmo? Exatamente isso. Obrigada, Prazer viu? estar aqui. Muito obrigada por ter vindo. A Tchely, ela teve uma experiência um pouco diferente. Você não foi apenas para participar. Conta pra gente o que você fez durante a jornada. Exatamente. Na época eu frequentava a comunidade católica Pantocrator, era consagrada lá, missionária na comunidade. Que é uma comunidade aqui de Campinas, Exatamente, uma comunidade católica em Campinas. E nessa época nós fomos convidados para ir como missionários também. E como músicos, né, o Newton Júnior, com quem eu também fazia backing, essas coisas e tudo mais, nós fomos primeiro para ir como missionários. E é claro que aí você vive essa experiência, assim como outras pessoas também viveram, de participar, de estar ali naquele momento da juventude, da igreja como um todo. Foi a sua primeira jornada? Primeira aqui jornada. No Brasil. Uhum. Você foi, lógico, para cantar, tudo mais. Mas o que te moveu? O que você buscava nessa jornada? Qual que era a sua expectativa? Olha, na verdade, assim, primeiro que eu acho que foi uma coisa muito, assim, emocionante para mim, muito gratificante receber o meu crachá de músico na jornada. Porque eu acho que, assim, para qualquer músico, um missionário dentro da igreja, era algo muito especial. Você fazer parte de algo que é vivido em toda a igreja de uma forma muito única. A gente fala que é um momento da sua vida que você não esquece mais. Pelo menos com os músicos que eu convivi ali, né? A gente estava muito dentro dessa experiência. Então, assim, eu não sei mensurar a gratidão a Deus por ter participado dessa maneira, né, na jornada e ter encontrado ali tantos outros missionários também, tantas outras pessoas de tantos lugares, do mundo inteiro. Sim. Mesmo ali na minha terra, perceber que o povo veio não só para conhecer o nosso país, mas para participar desse momento único dentro da igreja, né? E veio para conhecer o Papa Francisco, né? Recém-eleito. Exatamente, verdade. O que marcou na pessoa do Papa para você nessa jornada? Olha, na verdade, assim, foi algo muito novo para mim. Porque até então, como você falou, eu tinha acabado de ser eleito. Então, a primeira coisa que me veio, acho que por conta do nome, eu gostar muito da história de São Francisco, da vida de São Francisco. E o Papa escolhe o nome de Francisco. Mas falando não só de São Francisco de Assis, mas de São Francisco de Sales também, que é outro Sim. santo que eu amo. Aí você olhar para aquilo já te faz ter aquele olhar acolhedor para o Papa, no sentido de perceber que a igreja pode ser renovada através do nosso sim cada dia. Então, eu acho que ele sempre teve muito esse olhar de acolhimento, de entrega, de querer fazer parte, de querer receber, mas de dar também de Deus para nós. Então, eu acho que isso foi a minha primeira impressão, esse olhar de acolhimento dele e do desejo dele de fazer algo novo dentro da igreja também. A gente está falando do Papa Francisco, mas teve um momento que a gente conversando fora daqui, você disse que durante a jornada com o Papa Francisco, você lembrou muito de João Paulo II, que foi o idealizador da jornada. A figura de João Paulo II na sua vida, o que representa, o que ele te inspira, o que ele te move? Bom, são assim muitas nuances, né? Eu tenho João Paulo II como meu intercessor ali perto. É engraçado que você falou, né, qual foi a minha experiência com Francisco, mas eu pensava mesmo em João Paulo, porque parece que de alguma forma eu queria ter vivido aquilo com ele também. Que era o sonho do jovem, né? Conhecer João Paulo II. Exatamente, porque eu acho que a gente viveu muito isso naquele tempo, assim, para mim como musicista também, né, como artista, ele deixou esse legado pra gente de como viver a arte dentro da igreja, de como viver a juventude dentro da igreja. E eu tava vivendo os dois momentos ali, da minha juventude, mas também da arte. E aí, assim, eu acho que ele era essa inspiração. Era não, ainda é, né? Ele tem várias inspirações pra mim em cada momento da minha vida. Mas essa questão artística e essa questão da juventude, de dar a nossa vida em cada coisa que a gente fizer, que a gente escuta muito, né? Do santo de calça jeans e tudo que eu fizer,
que seja para Cristo dentro da minha juventude, mas que seja para Cristo, com Cristo, em Cristo o tempo todo. Então, acho que tá ali perceber algo que veio do coração dele também, deixa a marca dele. Então, não tem como não lembrar e não sentir ali a presença, a intercessão de São João Paulo II. Então, para mim, assim, fora ali a jornada, é no meu dia a dia, estudando um pouco ali da teologia do corpo, daquilo que ele deixou pra gente como legado, como ensinamento, como formação. Então, até hoje, assim, eu trago isso muito. A imagem que eu mais gosto, assim, de São João Paulo II, inclusive eu tenho esse ícone, né, que me ajuda muito a olhar para Cristo, é o ícone de São João Paulo II, aquele que ele tá segurando a cruz. Sim. E eu acho que essa imagem é muito forte para todos nós, assim, que gostamos da história dele, daquilo que ele deixou para nós, né? Da santidade que ele deixou, na verdade, que ele nos inspira. Então, assim, eu olho muito para aquilo como um desejo de servir a Cristo como ele serviu. Como jovem que ele foi, no meio de tantas batalhas, literalmente, né? Sim. Mas de perceber que a gente pode lutar as nossas junto com Cristo o tempo todo. Você está falando umas coisas muito bonitas, né? Mas o pessoal que passou por aqui, eles falaram de alguns perrengues que eles tiveram no Rio de Janeiro. Como que foi a sua experiência? Eu lembro que teve alguma questão aí que o Jefferson, que hoje é esposo, era seu namorado na época, perdeu a chave do carro no Rio de Janeiro. Oh, meu Deus, sim, é verdade. Teve mais momentos, assim, que você teve mesmo que contar com a providência e com a misericórdia de Deus durante a Jornada Mundial da Juventude? Olha, eu acho que o tempo todo. Primeiro, começando assim, eu tenho que expor aqui que eu nunca tive esse desejo de ir para o Rio de Janeiro. Eu acho que eu tinha um certo receio, um certo medo. Eu acho que como qualquer pessoa de cidade do interior. Pelas notícias que chegavam, exatamente. Né? A gente que não convive, não vive lá, tem as notícias que não são fáceis de lidar. Então, você já vai com o pé assim atrás, pensando, meu Deus, o que será que eu vou encarar lá? E a gente vê a providência de Deus desde o início. Para ir aquele caminho longo, porque aí tava todo mundo linha indo amarela, para lá. Né? Exatamente. E onde a gente ficou, a gente passava pela linha amarela o tempo todo, né? Acho que amarelo ou vermelho, eu não lembro. Porque a gente ficou na Avenida Brasil, perto da Avenida Brasil. Mas vocês estavam próximo à Copacabana ou não? Não. Porque a princípio... O bairro eu acho que era alguma coisa da Avenida Brasil mesmo. Era alguma coisa Brasil. Que eu lembro que o shopping era Shopping Avenida Brasil. Você chegou aí para Guaratiba, onde ia acontecer toda a jornada, mas teve a chuva que acabou tendo que mudar para Copacabana. Isso, exatamente. Então você acabou indo para esses dois sítios, Guaratiba e Copacabana. Copacabana, sim. Guaratiba, eu não lembro. Eu acho que a gente chegou a ir lá por conta de uma das catequeses que a gente foi ajudar. Vocês cantaram nas catequeses? Exatamente. Todas as catequeses? Todas elas. Todas as possíveis, né? Então, cada dia a gente estava num lugar diferente, né? Estávamos em 2 carros, né? Acho que os 2 cheios, se eu não me engano. Estávamos em 10 missionários, mais ou menos. Então, a gente foi ajudar nesse processo e fazer alguns shows também dentro da jornada, que teve alguns eventos também. Então, assim, cada dia era um lugar diferente, uma experiência diferente, a ponto de, assim, esqueci minha câmera na igreja, na paróquia tal. Perdi a chave do carro. Exatamente. Mas essa questão da câmera, eu lembro que a gente esqueceu a câmera e a gente lembrou só quando chegou na casa. Mas vocês encontraram depois a câmera? É que ficou numa paróquia, então dava pra ir buscar. A gente ligou e falou, ficou aqui. Só que não era uma coisa, tipo, vamos se encontrar tudo no mesmo dia em outro lugar. Não ia. Então, a gente teve que voltar tudo de novo. E eram pequenas viagens, às vezes de coisa de 1 hora, às vezes mais. Então, porque voltava já todo mundo seria demorado, junto. só que a gente tinha uma característica naquele momento que o Rio estava lotado. Mais de 3 milhões de pessoas. Então, nada era fácil, né? Não. Você sair daqui pra ir ali não era fácil. Nada. E assim, nem sempre a gente contava com pessoas assim tranquilas, né? De repente te ajudar no caminho e tudo mais. Mas eu achei, nessa experiência em especial da chave, assim, contando, né? Na época eu namorava o Jefferson ainda, né? Hoje meu esposo. Mas essa questão da chave foi uma coisa onde a gente viu muito da providência divina no cuidado, né? Porque ele perdeu ali no meio da praia aquele tanto de gente, a gente sabia que não ia achar. E de repente ele foi sozinho por conta do seguro para voltar onde o carro estava. Só que o pessoal ali da região estava ajudando a cuidar. Então falou assim, não, a gente fica aqui com você e tal. A providência de Deus passou por mãos humanas. Passou, muito assim. E de perceber que a gente não viu nada, pelo menos eu, assim, nenhum de nós viu nada acontecer. E todo mundo comenta isso, né? Que
a gente convivia ali com o pessoal ali na região, Sim. conversava com alguém de bar, de uma loja que você passava, e o pessoal tava sempre falando, nunca vi tanta organização com essa quantidade de gente ao mesmo tempo. Eu lembro que eles compararam muito a jornada que aconteceu em julho com os eventos que acontecem em Copacabana em final de ano. Sim, a final virada de ano do e carnaval né? também, né? Carnaval também. Eu lembro que teve uma moradora de Copacabana que ela tava conversando com um vizinho, ela pegou e falou assim, ela falou, eu nunca vi gente tão educada. O lixo cai no chão, eles pegam. Exatamente. E isso acho que foi um testemunho, né? Ser igreja, fazer a diferença. Mas agora, a sua experiência pessoal, como que foi ofertar o seu dom da música nessas catequeses? Como que foi essa experiência para você? Olha, de certa forma fácil, mas muito única, como eu disse. Acho que eu nunca vivi nada assim, parecido. Porque você chegava nessas catequeses, o povo de lá tinha muita sede, assim. Era muita gente diferente. Às vezes ali do Rio mesmo, mas muita gente de fora também. Então era um povo com uma vontade de ser igreja. Eu acho que essa experiência de ser igreja, você vive ali, né, nesse momento, porque são pessoas de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, querendo buscar a mesma coisa, a mesma pessoa, no caso. Então, assim, foi essa experiência de dar, mas de muito mais receber. A gente sempre fala isso, mas é uma realidade, de que quando você está dando, você está recebendo muito mais. Porque a gente foi em muitos lugares onde não se tinha estrutura nenhuma. Assim, falando fisicamente, materialmente, né? Então, assim, de perceber que aquelas pessoas que estavam ali estavam simplesmente por querer receber algo de Deus mesmo. Não tinha uma outra expectativa, não tinha ninguém famoso, não tinha ninguém para dar nada. A única coisa que a gente podia dar era o nosso dom e Deus. O que Deus podia fazer em nós e fazer neles. Mas eu acho que isso a gente pode até falar do Papa Francisco, porque muitas pessoas acharam que o protagonista seria o Papa Francisco, mas na verdade o próprio Papa entendeu que ele era um pretexto para levar para Jesus, porque a pessoa mais esperada foi Jesus. E algumas pessoas que passaram por aqui, elas relataram uma experiência única. No sábado à noite, a gente estava lá, na vigília do sábado à noite. Qual momento te marcou? Foi esse também? E por que te marcou? Foi esse sim. Assim, para mim o mais profundo, porque apesar de tudo, porque essa questão da chave aconteceu um pouco antes da vigília. Então eu achei que eu não fosse participar. Então Jefferson não participou da vigília, ele estava resolvendo. Só um momento. Tá. Porque a gente chegou bem cedo. Então ele foi resolver tudo isso, voltou muito tarde, ele chegou próximo ali da adoração. Só que, como eu falei, essa experiência de ser igreja ali naquela quantidade de gente, e a gente escutava, a gente até falava aqui anteriormente, escutava as ondas do mar assim, e aquele silêncio só para escutar Deus. No centro, né? Exatamente. Você olhava assim, apesar de estar longe, né, ao mesmo tempo muito próximo, porque Cristo se materializava ali, né, no pão, digamos assim, mas era a pessoa de Cristo ali. Para nós que cremos, católicos que cremos, é a pessoa dele. Você está esperando esse momento realmente, assim, com todo respeito ao Papa, mas a verdade é essa, que quando você vai nessa busca de encontrá-lo, ele te encontra primeiro. Então, chegar ali naquele momento e perceber aquele som de pessoas que queriam se encontrar é muito assim, pedaço de céu para nós, né? Se é que a gente pode saber exatamente o que é o céu, mas são indícios do céu na terra que Deus nos dá. Esses gatilhos do amor de Deus que ficam, esses pedacinhos de céu mesmo. Então, para mim, foi muito essa experiência de céu. Eu olhava aquilo e falava assim, esse povo tá tudo na mesma sintonia, eles querem a mesma coisa. Apesar de, entre aspas, ali da bagunça de cada um num canto ali, você via um ou outro que estava desatento. A maioria estava com o coração lá, em Cristo. Então, acho que essa experiência ela é muito forte, não tem como tirar ela de nós. Você lembra o que Cristo, o que Deus falou no seu coração naquele momento da vigília? Que algo forte, ou que seja uma emoção que você teve, que você traz para sua vida, que saindo do Rio de Janeiro, isso te moveu, te move? Olha, assim, uma das coisas que eu pensei era, né? Não sei se aconteceu com outros cantores, mas acho que todo mundo queria cantar pro Papa em si. Eu lembro que a gente conversava muito isso lá, falava assim, poxa, eu queria estar lá também com aquele pessoal, cantando pro Papa, estar perto do Papa e tudo mais. E a gente teve a experiência de perceber o Papa de pertinho, uma das avenidas que a gente estava. Então, chegando lá, nesse momento ali da adoração e olhando para Cristo, a primeira coisa de Cristo é para mim. Não é para ninguém, não é para nada, é sempre para mim, o foco sou eu. Então, assim, de olhar e falar assim, não interessa para quem eu estou cantando, se é para o Papa, se é para qualquer outra pessoa, é para ele que eu preciso olhar. Então, a minha primeira ali, o meu primeiro foco foi esse, mas a experiência ficou forte
pra mim exatamente porque o Jefferson chegou depois nesse momento. Então perceber que Deus cuidou de tudo aquilo. Não aconteceu nada com ele, não aconteceu nada nem com o carro. E trouxe ele pro melhor da festa, né? Exatamente, pro banquete, exatamente. Né? Então perceber esse cuidado. Falou, não era fácil ali. A gente não tinha, né, estrutura. A gente sempre falava, era horas. Se você pensasse no banheiro, você não bebia água pra não ir no banheiro. Mais de 12 horas ali, sem ir ao banheiro, né? Exatamente. Mas de estar ali. E ele chegar naquele momento me fez ver ali o cuidado de Deus em todos os detalhes. O que mais te marcou do que o Papa Francisco falou, alguma atitude do Papa? Eu estava falando para uma outra convidada que quando eu vi ele pegando alguma coisa de refrigerante, tomando café, aquilo me deu muito um sentido de humildade. Eu pensei, nossa, eu acho que o pontificado do Papa Francisco será guiado por essa humildade. E para você, o que te marcou na jornada a pessoa do Papa Francisco? A simplicidade, acho que é algo muito dele, assim, né, que ele sempre quis trazer. Mas teve uma hora que eu olhei porque tava frio, né? A gente sentindo aquele frio todo. Nós levamos o frio para o Rio de Janeiro, segundo os cariocas. Exatamente, um frio danado assim mesmo. A gente passou por muita coisa também por conta disso, altas aventuras. Mas eu lembro que naquele momento começou a ventar. E ele olhou para Cristo e o vento batia assim no cabelinho dele, né? Só que ele tava tão concentrado, tão diante de Jesus ali, que eu olhava para aquilo e falava assim, é isso que eu preciso ser, é isso que eu preciso fazer. Não interessa todo o entorno. Pode estar frio, pode ter uma tempestade, mas se eu estiver olhando para Cristo, a minha vida se faz inteira ali. Então, eu acho que o que me marcou foi esse pequeno momento dele olhando para Cristo. Então, eu acho que é essa coisa que fica. Da onde meu olhar está, onde eu quero estar olhando, independente do que aconteça comigo. E teve 2 fatos na igreja, 2005, quando João Paulo II falece, em abril de 2005, Bento XVI é eleito. Logo em seguida acontece a Jornada Mundial em Colônia, na Alemanha, que era o país do Bento XVI, e o Francisco passou por uma experiência semelhante. Bento XVI renuncia em fevereiro, em julho daquele ano, Francisco, recém-eleito, ele vem para o Brasil. Eu acho que foi uma experiência muito mística para eles também, né? Porque você olhava, isso que você falou, eu tive a mesma sensação, que Francisco estava ali por Cristo e a gente estava ali por Cristo, né? Estar com os jovens deve ter sido um pretexto para Francisco encontrar Cristo, e para a gente estar com Francisco foi um pretexto para encontrar Cristo. Você cantou na jornada, mas teve alguma canção que você ouviu durante a jornada aqui no Brasil que marcou você? Que mexeu? Mexeu e bastante, que é Receive the Power, que aí o pessoal fez até uma tradução aqui. Receba a força. Receba a força, exatamente. Porque todo mundo cantava aquele refrão. Porque é muito simples você cantar um aleluia, né? Sim. E ela tem uma força muito grande. Então, ela me marca até hoje. São coisas que a gente, como músico, acaba trabalhando também, né? Mas ela me marcou muito, de verdade, por perceber essa força. Receba a força do Espírito de Deus. E eu acho que era isso que nós queríamos aqui naquele momento. Porque é muito engraçado, assim, mas a gente sempre acha que a gente está indo adorar a Cristo porque Ele precisa em si da nossa adoração. Acho que humanamente falando é a nossa primeira impressão. Mas o fato é que nós precisamos dele. No fundo somos nós. E ele tá ali, enquanto a gente tá contemplando ele tá fazendo algo em nós. E às vezes a gente não percebe. Mas aquele gesto simples de se colocar diante de Cristo para contemplá-lo faz uma mudança enorme em nós. E essa música, ela ajudava nesse processo de perceber o poder de Deus ali. O poder de pessoas que ficaram no sol horas para pegar polenguinho todos os dias, polenguinho com torrada, gente do céu, era muito isso, né? Nunca mais eu comi polenguinho na minha vida, eu também não. Eu nunca mais, e eu espero que é verdade, nunca mais mesmo. Mas a gente comeu tanto lá, né, literalmente. E você vê aquele povo que ficou no sol, que ficou no calor, porque também teve calor, menos, mas você sabia que teve evangélicos ali, né? Não sei se você se encontrou, porque eu lembro que no sábado, pela manhã, eu me encontrei com muitos evangélicos, eles estavam com cartazes que diziam assim, eu sou evangélico, mas eu te amo, Papa. Aquilo me arrepia até hoje, porque a gente fala da união da Igreja Católica, principalmente na vigília. Foi um silêncio que nos uniu, mas outras pessoas se sentiram impelidas a estar num evento católico que não professam a mesma fé, né? Mas que professam o mesmo Deus. Exato. E aí eu acho que essa experiência de um Deus único também foi feita ali. Assim, é muito emocionante quando a gente lembra de ver o povo com a bandeira do próprio país. E aquele monte de bandeira, tudo junto,
todo mundo tão igual. Você podia não entender tão o diferente, idioma, mas você entendia a intenção, né? Era muito, assim, muito legal. E a maioria das pessoas querendo fazer parte mesmo. Eu lembro de alguns que trocavam sempre alguma coisa, né? Deixa eu deixar esse pedacinho aqui da minha cultura, do meu país com você. Um chaveiro, então deixava alguma coisa pra gente, assim. Isso era muito fascinante. Mas eu acho que isso é muito forte, porque diante de Deus nós somos uma só nação. Sim. Então, aquilo é a nação de Cristo. Não é o Rio de Janeiro, não é a Europa, não é lugar nenhum. Diante de Cristo, nós somos uma só nação. Então, essa experiência, ela fica. Eu acho que a maioria de nós que estivemos ali naquele momento, a gente consegue perceber isso, de uma só nação. Obrigada por partilhar a sua experiência. Olha para aquela câmera ali, ó, e tenta convencer um jovem a participar da jornada e por que ele deve ir. Eu acho que o motivo é muito simples. Primeiro porque Cristo está em todos os lugares, mas nós, como filhos de Deus, nós nos colocamos à disposição. E participar da jornada, seja onde ela for e seja como você estiver, porque às vezes a gente não vai ter a oportunidade de estar fisicamente, mas de alguma forma você pode participar, que seja da sua casa, no momento de adoração, no momento de oração, mas de se colocar presente para fazer essa experiência de ser igreja, de ser um só, com aquela multidão de gente, de pessoas de diversos lugares, mas de perceber que diante de Deus nós somos essa única nação, somos filhos de Deus, nós nos encontramos juntos no coração de Deus. Eu acho que essa experiência, ela pode ser feita de onde você estiver. Então eu te convido a fazer parte disso no teu lugar, se você não puder ir, mas de querer principalmente fazer parte da família de Cristo. A Thierry falou uma coisa muito importante. Este ano, em agosto, dia 1º de agosto até o dia 6, nós temos a Jornada Mundial em Portugal, que acontece em Lisboa, a capital do país. E muitos de nós não iremos fisicamente, mas eu convido você a continuar acompanhando a Rede Século XXI, que nós iremos trazer cada vez mais conteúdo sobre a jornada, essas experiências, como a Thierry viveu, como outras pessoas que já passaram por aqui vivenciaram, e é um testemunho vivo, porque eu tenho certeza que isso continua te movendo. Então eu convido você, seja pela internet, seja pela TV, qualquer meio de comunicação aqui da Rede Século XXI, continue se alimentando da Jornada Mundial da Juventude, porque vale a pena. E assim que você puder ir em alguma edição, vale a pena, não vale? Muito. E como vale a pena, é uma experiência para a vida toda. Ti, eu te agradeço. Muito obrigada pela sua partilha. E que a sua experiência com Cristo naquela vigília, que ela possa continuar guiando você nessa caminhada rumo ao céu. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui por poder partilhar um pouquinho disso com vocês, com você. Que Deus abençoe cada um de nós e que esse amor apaixonado de Deus que a gente sente através da jornada mova os nossos corações. Amém. Eu te espero no próximo podcast aqui na Rede Século XXI. Até mais. Muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui. Nós, da Rede Século XXI, queremos te agradecer porque você permitiu que esse conteúdo chegasse na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos e familiares. Muito obrigada! E eu tenho um mega convite para você. Vai acontecer em Portugal entre os dias 1º e 6 de agosto deste ano, a Jornada Mundial da Juventude. Aí você deve estar se perguntando, mas tá muito em cima da hora, não dá tempo mais para comprar passagem, para alugar hotel? Tudo bem, a nossa intenção aqui na Rede Século XXI é ser um canal de bênçãos e graças para você nesse evento. Então acesse o nosso portal asj.org.br, fique de olho no nosso canal do YouTube e o canal da televisão e as nossas redes sociais para que você possa acompanhar tudo aquilo que está sendo preparado para essa Jornada Mundial da Juventude 2023. Mais uma vez, muito obrigada e até mais!